Fala, forasteiros! Seja bem-vindo à nossa jornada Maio Laranja. Estamos aqui de novo. Quem? Eu, Wesley, o Léo e a Sabrina Lopes. Agora eu já sou figurinha de casa. Passou do primeiro, do segundo episódio, agora eu já de sou casa. Figurinha de casa, né? Agora não tem mais aquele suspense. Quem é que tá ali? Eu vou mandar fazer um carimbo aqui. Carimbo de forasteira. Isso mesmo, passaporte aprovado. É isso aí. Gente, que sucesso. Gostei demais do primeiro episódio, Educação Sexual. Falamos a beça. Aprendi muito. Eu costumo falar que eu sou sempre acrescentado aqui no Forasteiro, né? Então, assim, nessa jornada, o primeiro ali foi motivo de muita reflexão, viu? Muito aprendizado. Tanto que eu tenho que aprender para compartilhar. Todos nós, né? Assim, inclusive, foi gratificante para mim demais, porque quem assistiu sabe que eu me emocionei ali no começo. E é uma emoção verdadeira, porque o caminho do conhecimento, da educação, nós falamos demais, né, Léo? No primeiro episódio, sobre a importância da educação sexual no combate e na prevenção, que é uma ferramenta, né? Então, só para a gente já colocar aqui, quem assistiu o primeiro vai ter aqui, como a gente pode falar, um reforço. E você que não assistiu, você vai assistir esse segundo aqui, mas depois volta lá para você entender a importância. Porque nós construímos tudo aqui pensando num passo a passo. Exato. Porque abrir um podcast só para falar do Maio Laranja, falando só do abusador, sem colocar instrumento na sua mão, não faz sentido. Você precisa entender que existem formas eficientes e importantes para o combate. Uma das formas é o quê? Digam, meninos, educação sexual. Que começa onde? Em casa. Na família. Em casa, por meio do diálogo, da comunicação, da porta aberta entre pais ou responsáveis e essa criança e esse adolescente, tá? Esse aqui é só um resumão do que a gente falou no primeiro. Se você não assistiu, te aconselho, você vai precisar assistir, porque hoje a gente vai mergulhar em águas mais profundas. É isso aí. Já se inscreve no canal Forasteiro, deixa o like, ativa o sininho, porque aqui no Forasteiro você é sempre acrescentado, não é isso, Wesley? Compartilha com o maior número de pessoas possíveis, aqueles pais, aquelas mães que precisam ouvir o conteúdo do Maio Laranja. Exato. E no primeiro episódio a gente falou muito sobre a educação sexual e também falamos sobre a prevenção. E hoje a gente vai falar de fato do que a gente está prevenindo, né? De quem? Quem que a gente está combatendo? Quem que é a sociedade, Esse né? combate é contra quem? É contra quem? É contra o abusador, para a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que são vítimas do quê? São vítimas de pessoas que... É uma trama, né? A gente fala que a sociedade, às vezes, assim, ele se move de uma forma que muitas vezes a gente não percebe. Às vezes está tão pertinho da gente e a gente não percebe. Mas que quando a gente não tem essa educação sexual, a gente acaba deixando as crianças e os adolescentes o quê? Vulneráveis a essa espécie de pessoa chamada abusador. E nós vamos falar sobre abusador, sobre pedófilo, né? Essas terminações, como que a gente fala, como a gente vê muito na mídia, é importante a gente ir esclarecendo algumas coisas muito importantes. Para começar, a gente tem que saber, primeiro, entender a diferença, né, Wesley? Então, vamos começar com uma frase? Vamos começar com uma frase primeiro, então? Para a gente entender a diferença. Vamos começar dessa frase. Qual a diferença entre abuso sexual e exploração sexual? Boa. Bom começo. Então, já escreve aí, abuso não é brincadeira. Abuso não é brincadeira. Porque uma das estratégias do abusador é falar que está fazendo uma brincadeira. Vamos brincar aqui nessa cabaninha. Olha, eu vou brincar de cosquinha, eu vou brincar de te pegar. Então, já escreve abuso não é brincadeira. Digita aí no comentário aí, abuso não é brincadeira. Abuso não é brincadeira. Você precisa ensinar isso para sua criança, para o seu adolescente. Porque como a gente falou muito de comunicação, que começa dentro de casa, na educação sexual, uma das habilidades do abusador é comunicar. E por meio dessa comunicação dele, ele constrói, sabe o quê? Uma coisa chamada confiança.
E depois que ele ganha a confiança dessa criança e desse adolescente, e que essa criança e esse adolescente não estão preparados, aí eles se tornam extremamente vulneráveis. Mas e de fato, qual a diferença entre o abuso e a exploração? Primeiro, existem várias formas de abuso. Aqui nós vamos falar do abuso sexual, tá? Então, a definição, a visão que eu vou trazer aqui é do abuso sexual, porque existe mais de uma forma de abuso. Existe mais de uma forma de exploração? Existe. Existe mais de uma forma de violência? Existe. Todo o nosso foco aqui do Maio Laranja é para questões do abuso sexual e exploração sexual. Abuso é sempre uma violação. É uma violação. Entenda que sem consentimento, aquela pessoa, ela quer buscar numa criança ou num adolescente algum prazer sexual. Grava isso. Sempre está indo em busca, a criança não permitiu, né, gente? Um adolescente, uma criança, não tem filtro para falar, olha, eu quero ser tocado. Porque muito abusador, ele fala o quê? Ela permitiu, ele permitiu, foi ele que me seduziu. Então, é toda atividade não consentida que viola o outro, não só que viola o outro, né, seja criança ou adolescente, não só no físico, mas no campo emocional e no campo psicológico também. É por isso que o abuso, ele não fere só o físico. Porque tem muito abusador que ameaça, tem muito abusador que oprime. Se você não fizer, eu vou matar seus pais. Se você não vier, eu vou te esperar na porta da escola. Então, quando a gente fala, lembra, atividade não consentida, ou seja, não permitida, o qual ele usa do quê? Dessa criança para obter prazer sexual. Tá? Pode ser físico, emocional e psicológico. E quando a gente vai para a exploração? O próprio nome já fala, explorar. Então, quando a gente usa o termo exploração sexual, é porque é muito usado também dentro do comércio. Então, você vê que tem uma visão de quê? De lucro. De lucro. Quem está ali agenciando, aliciando, está visando o quê? Lucro. Às vezes, ele é uma pessoa, ele é um abusador que tira as fotos para comercializar, para distribuir, né? Tem essas redes de tráfico de criança. Quem assistiu o filme Som da Liberdade? Ainda não. Tá Não na minha assistiu? lista lá para assistir. Então vou ter que dar spoiler Por aqui. favor. No Som de Liberdade fica claro que ali tem as duas coisas. Tem o abuso sexual e tem a exploração sexual. Porque usa daquela criança como se aquela criança ou adolescente fosse um objeto, uma mercadoria, os mercenários. Uma mercadoria que vendem aquelas crianças por dinheiro. E é muito dinheiro, porque é um mercado extremamente rico, que distribui material, distribui crianças, né? A gente vai falar sobre, no outro episódio, o perigo das fotos na internet, da exposição de crianças e adolescentes, como isso é gravíssimo, porque existe aí quadrilhas, organizações bem especializadas no âmbito da exploração sexual, o turismo sexual. Às vezes chega estrangeiros, principalmente aqui no nosso país, né? E já tem áreas que são marcadas como comércio e do turismo sexual. Não, aqui as crianças e os adolescentes, né, trabalham aí no ramo da exploração sexual. Então, fica entendido, tá? Abuso está ligado ao prazer sexual. A pessoa está indo ali violar o outro em busca do prazer sexual dela. É o prazer sexual da vítima? Não, porque a vítima não sente prazer em ser abusado. A vítima, ela é sempre vítima. Ela não sente prazer em ser tocado, em ser explorado. Quem sente o prazer é o abusador. E quando a gente fala de exploração, tem um fundo de comércio. Pode ter exploração e o abuso tudo junto? Claro, sim. Sabrina, vamos mergulhar um pouco mais nessa questão do abuso. Assim, já entendi agora que é a questão do prazer e tudo, mas assim, como é que caracteriza o abuso sexual? Ele tem que ter alguma prática sexual? Somente é caracterizado dessa forma? Como é que eu identifico? Por muito tempo, né? Léo, por muito tempo achavam assim, ó, tinha um termo, né, conjuntura carnal e não conjuntura. Achavam-se que só tinha, que o abuso só era caracterizado, né, ali até mesmo como estupro, quando havia penetração. Né? E isso não é verdade. Inclusive, a fusão de estupro e abuso, né, veio aí já no Código em 2009. Então, a gente tem o quê? Hoje, você não precisa ter o ato, tá? Traduzindo em
boas palavras, não precisa ter penetração ou coito para ser considerado abuso. O fato de você aliciar, de você ameaçar, de você coagir, de você negociar, fazer trocas, né? Que tem muito abusador que ele faz trocas. Pede foto, ele vai tentando manter uma relação de confiança numa troca de favores. Tem abusadores que trocam dinheiro, né? E também tem umas outras realidades que lá na frente eu vou explicar. Mas não precisa. Esse abuso pode ser físico, emocional, né, psicológico, emocional, pode atingir todas as áreas da pessoa. Então, não é necessariamente tendo o ato sexual em si. Uma passada de mão, né? Dentro dos crimes sexuais, a gente tem um assédio, importunação sexual, exploração sexual, abuso sexual. É tudo o que fere o seu âmbito sexual e a sua sexualidade como um ser. Então, a gente pode só, assim, até você foi específica agora, falar que é diferente. Então, o assédio do abuso. Vamos separar esses dois só para a gente entender ali até que o que é o assédio e o que é o abuso de fato. Por exemplo, a gente fala muito da questão da própria importunação sexual, porque dentro do coletivo, vamos pegar que é o ônibus, né? O próprio importunação pode ser para criança, para adolescente, mas assim, a gente vê mais os casos com adulto, né? A gente está ali passando o transporte, aí aquela pessoa que passa e dá aquela leve roçada em você, passando o genital, né, dele, encostando. Eu mesmo já fui, na época eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, mas eu pegava o coletivo para ir trabalhar e tinha, assim, uma certa pessoa característica ali dentro daquele ônibus que tomava aquela condução todos os dias comigo e eles, com o ônibus cheio, ele arrumava um levantar para poder se esfregar. Isso é importunação, né, sexual, aí tem outros atos que vai ser caracterizado dentro do Código Penal, do próprio ECA, como atos que configuram crimes sexuais, né? Assim, aquele momento ali, ele passou. Vamos colocar, ele passou por... Vamos colocar que ele te tocou, de alguma forma. De alguma forma, é um abuso, mas é um abuso também. Assediando também. Assediando. Inclusive aqui no... Não, isso dentro de empresa, inclusive eu quero até já aproveitar, mesmo fugindo aqui um pouquinho da questão da criança e do adolescente, a questão da gente falar sobre o abuso, sobre a importunação sexual, cabe para todo o âmbito da sociedade, porque tem muitas organizações que hoje enfrentam problema com o quê? Assédio moral dentro de empresas e corporações, né? Ali, às vezes, é uma pessoa que está galgando uma função mais elevada e que, por conta da função, se acha no direito de querer fazer troca de favores. Olha, eu te dou uma gratificação se você concordar e consentir em ter relação sexual comigo. Porque, geralmente, é adulto, né? É adulto, então ele vai fazendo isso. Porque com criança... Não é só assédio. Com criança e adolescente é configurado abuso mesmo. Sim, né? sim. É abuso. A criança não tem capacidade nem emocional, nem psicológica e muito menos senso de critério para poder... eu vou permitir que você me toque. Por isso que a gente sempre fala, não, o abusador é o culpado. A vítima, ela é vítima, ela é indefesa. E, às vezes, ela é indefesa por falta de educação sexual, né? Como eu mostrei no livro do episódio passado, aquela menina que, muito bem instruída pelos pais, pôde pedir socorro quando um abusador se aproximou dela. Então, a criança, ela é sempre... O adolescente e a criança são sempre vítimas. E o abusador que está errado. Você falou do ônibus. É possível a mulher dentro do ônibus identificar essa diferença nesse toque malicioso, ou às vezes o ônibus está muito lotado, o cara passou, encostou e ela fala assim, opa, esse aqui não foi uma encostada comum, vou falar pensando assim. Olha, eu sempre falo, né, o homem quando vai passar atrás da mulher, ele esquiva o corpo para trás. Agora, quando você vê esquivando o corpo para frente... E geralmente, particularmente quando eu vou passar por uma mulher, eu passo bumbum com bumbum. Você vira, então, você está vendo? Você dá de as costas, costas. das costas. É possível identificar, sim. Quando essa mulher estiver numa situação dessa, ela pode comunicar ao motorista do ônibus, do coletivo, para que ele se direcione diretamente para uma delegacia da mulher ou um órgão especializado para ela registrar a denúncia. Só que como a gente começou a falar de abuso, assédio, importunação sexual, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, a se posicionar. É uma temática nova. A sociedade não está aberta para falar de educação sexual ainda.
sexualidade, porque a gente acredita que é só sexo, né? Como eu já falei em outros episódios aqui, crimes sexuais. Então, isso é tudo muito novo. Inclusive, o judiciário, acho que semana passada, saiu um parecer que não tem mais a quantidade de ano, né? Não vai prescrever mais essa questão do abuso. Porque eu acho que antes era com 20 anos. Teve um caso aí agora que é a partir do momento que a pessoa entende que foi abusada, que às vezes você acabou de falar. Eu achava que não era. Que não era. Eu era tão criança... Não entendia. Agora eu já tenho 10 anos depois. Sexual. Não, é até 10, 15 anos depois eu entendi então que era. Então foi um abuso que eu sofri. Tá vendo? Esses são assuntos que estão vindo em voga agora na sociedade, que a gente vai parando e olhando para o nosso passado. E quando a gente entra nessas pautas, quando a gente faz podcast como esse, levanta essas campanhas que são maravilhosas, é para conscientizar as próximas gerações, para que elas não sofram aquilo que a gente sofreu. Porque uma importunação sexual dentro de um coletivo pode marcar um relacionamento de uma pessoa. Sim. Pode marcar, porque às vezes ela pode ali naquele momento se sentir coagida. Quantas mulheres estavam dentro do coletivo e a pessoa abafava ela sentiu o quê? Diminuída ali dentro. Isso fere, gente, a integridade da pessoa, a dignidade humana, né? A dignidade. Então, falar sobre essas temáticas, a gente falar, entender o que é o abuso, o que é a exploração, que a gente vê tanto na mídia, é muito importante. É muito importante. Tem outros casos em coletivos, né, que às vezes a pessoa está até sentada, né? A mulher está sentada. Aquele cara que dorme, né? Que pega num sono profundo, que toma sonífero. Ali para sentir cada um, né, tem sua forma de excitação mais rápida, né? Mas assim, já ouvi muitas histórias do fundão do ônibus, do coletivo, né? Quando o ônibus vai ficando ali mais vazio, que os passageiros vão descendo, fica aquela pessoa destacada lá atrás. Então já vamos deixar uma dica aqui para as crianças e adolescentes que pegam um coletivo, a não ficar nessas regiões do ônibus. Não ficar. Né? Nessa região mais... Principalmente quando o seu trajeto é um trajeto muito extenso. Muito extenso, porque assim, tem muitas crianças que vai e volta da escola sozinha, que não recebe, né, a instrução, olha... Senta ali mais próximo ao cobrador. Pelo menos a minha mãe sempre ensinou isso, né? Eu vou até contar um episódio aqui familiar. Sentar mais próximo, onde você pode ser visto. Porque isolado, às vezes você passa despercebido. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, né? Mas, embora toda a sociedade tem que estar atenta às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Porque, lembrando, o adulto ferido e doente de hoje foi uma criança marcada, né? Então, a gente vai promovendo essa educação não só para a gente, não só para os nossos filhos. Quando a gente fala de educação sexual, a gente pensa que é só para a nossa família, né? Mas a educação, ela não cabe em todo lugar? E em toda esfera da sociedade? Então, não é só sobre mim e o meu núcleo. Eu não vivo sozinho, eu estou numa sociedade que, se você tem educação sexual, eu tenho, você tem, o meu filho pode ir na escola estudar com o seu filho, porque os parâmetros serão o mesmo. Agora, se eu dou instrução para o meu filho e você não dá nada na sua casa, ou o seu vai querer corromper o meu, ou o meu, forçadamente, vai querer dissuadir o seu. Ou influencia ou influenciado, né? Exatamente. Certo dia, eu tinha, assim, a idade que eu tinha era entre 8 e 9 anos, e eu lembrei disso hoje, a caminho, lembrei hoje, eu tinha esquecido dessa história, lembrei disso hoje. Eu estava com uma prima indo para a catequese. Então, eu estava indo para a igreja, bonitinha, entre 8 e 9 anos, não tinha mais do que isso. Só que a minha mãe sempre foi mãe solo, né? Então, ela é meio que uma galinha, ela tentava proteger a gente ao máximo. E ela falava coisas muito interessantes, que hoje eu vejo assim, com pouco conhecimento que ela tinha, né? Claro, gente, ninguém é perfeito. Teve coisas que houveram falhas? Sim, mas teve coisas maravilhosas. Olha o que ela me ensinava. Não chupa a balinha que te derem na rua, porque você nunca sabe se alguém colocou alguma coisa dentro da balinha. Vendia na porta da escola umas casquinhas. Casquinha era uma massa, parecia um pastel. Ó. Essa eu lembro, gente. Com molho, aquele molho de pimenta. Só era bom com molho de pimenta. Era muito molho de pimenta que né, o vendedor colocava. Eu era terminantemente proibida.
mesma informação. Você nunca sabe o que colocaram. Porque, na minha época, não se falava abuso, não se falava isso. Tinha muito rapto de criança. Sempre tinha um homem do carro preto, o homem do saco. E assim, gente, tem coisa que a gente fala que era história, mas tem coisa que não era. Eu sabia a região que eu morava, então não era história. A minha mãe era muito... Ela dava sinais de alerta. Aí ela explicava outra coisa. Ninguém dá nada de graça para ninguém não, viu? Então, se te chamarem perguntando informação, principalmente se fala, você fala, eu não sei não, e sai correndo. Tudo dela resolvia com sai correndo e gritando, né? Tal. E outra coisa que ela ensinava. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Também não. Pode falar daí que eu tô ouvindo. Gente, eu tô vendo a minha mãe na minha frente aqui. Fala daí que eu tô ouvindo. Vem cá, deixa eu te dar um negócio. Quero não. Porta de escola. A sua mãe mandou eu vir te buscar. Não mandou não, porque eu já sei quem pode me buscar, que era só meu irmão e minha irmã. Tudo isso ela já educação. Ela estava me dando educação sexual. E olha como serviu. Sem saber. Sem saber. De nada. Hoje minha mãe está vivíssima aí, está com 77 anos, né? Eu estou indo para a catequese um sábado. Gente, o pedófilo, ele tem, seja o pedófilo abusador, mais à frente eu falo sobre a questão da pedofilia, ele tem um comportamento e ele vai ter lugares de preferência. O lugar que eu passava era um lugar deserto, era atrás de uma rodoviária. Para chegar na igreja, tinha uma estação rodoviária, um descampado e a igreja, cercado por uma biblioteca, que também é um lugar muito visado, né? Na minha época era biblioteca, hoje não precisa mais sair de casa para fazer pesquisa, mas antes era biblioteca. Então, ele sempre vai estar buscando rodear. E atrás da biblioteca tinha o quê? Uma quadra de esporte. Aonde o quê? Crianças vão para lazer, diversão, educação física. Eu indo com a minha prima, tinha um carro escuro. Não vou dizer se era preto ou se não era, mas era um carro escuro, eu lembro claramente. E tinha 3 homens dentro deste carro. Né? Motorista, passageiro e um atrás. Na hora que a gente passou, eles gritaram, ei, meninas, vem cá, abre aqui pra gente a porta tá emperrada, abre aqui pra gente. Olha só. Eu olhei para ela, falei, a minha mãe falou que a gente nunca tem que ir a chamado de ninguém. A gente saiu correndo. Eu fiz do jeitinho que a minha mãe ensinou. Não respondi nada e saí correndo. Quando a gente chegou um pouquinho mais à frente, a gente viu os 3 do lado de fora. Tá vendo? Olha só, porque a criança ela não vai parar para pensar, esse carro é 4 portas? Sua mãe foi preventiva. Minha mãe foi total. Por isso que eu bati tanto na tecla no episódio passado sobre o poder da educação sexual. Não se combate só falando, a gente combate botando essa ferramenta da educação na mão das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu podia ter sido uma vítima, como a Araceli foi, tá? Só para ressaltar, a Araceli foi exatamente, né, a figura do que é o Maio Laranja. Para você que não assistiu o episódio 1, que foi sequestrada, violentada, dopada, drogada. Esse foi um caso que aconteceu na década de 70. Mas eu podia ser uma Araceli, igual você falou, quantas Aracelis nós não tivemos dentro da nossa história? Só que uma instrução que a minha mãe me deu, eu fiz exatamente, saí correndo, vamos embora, prima. Quando a gente olhou, estava eles para fora. A criança não vai parar para pensar, esse carro tem 2 portas, sai pela outra porta. Esse carro tem 4 portas, passa para o banco de trás. Ela não tem toda essa estrutura lógica. Eu fiz exatamente o que a minha mãe me orientou. Não vai a chamado de estranho. Sai correndo. E foi exatamente o que eu fiz. E ainda segui para o meu rumo, tá? Para a igreja. E quando chegou em casa, o que eu fiz? Porque eu tinha um lar de portas abertas, que a gente falou sobre isso no começo também, no episódio 1. Eu cheguei e contei tudo para minha mãe. Né? E levei aquele baita sorriso da minha mãe de parabéns, minha filha. Parabéns. Que bom. Né? Então, e, Sabrina, você falou de comportamento agora, assim. Como é que é? Tem um comportamento do abusador e quem são eles? Onde eles estão? Onde eles vivem, né? Come. Sexta-feira, no Globo Repórter. Sexta-feira no Forasteiro. Tem. Existe, né? Tudo tem o padrão ou não? Claro que a gente não pode colocar rotular, assim, rotular, né? Rotular, porque eles vão desenvolvendo até suas artimanhas, porque ninguém quer ser descoberto, né? Ninguém quer ser descoberto. Então, quando a gente fala a questão do abusador, o que a gente precisa destruir tanto do abusador quanto da questão da pedofilia, é que, gente, o abusador, ele pode ser homem,
e ele pode ser mulher. Porque como a gente fala abusador, no masculino, soa como né? masculino só, né? A gente não lembra da abusadora. E não é uma questão de gênero masculino. É uma questão de um comportamento que aquela pessoa tem. Pode ser homem ou pode ser mulher, ok? A mesma informação vale quando a gente falar de pedofilia, né? Que o pedófilo pode ser homem ou pode ser mulher. Depois a gente vai chegar na pedofilia, só para já fazer esse paralelo. Claro que tem um comportamento. Primeiro a questão do comportamento, tá? Para depois a gente falar onde eles estão. Eles sempre vão procurar estar próximo do objeto do desejo. Do objeto do prazer. Lembra que a gente falou que eles estão em busca da satisfação do prazer deles, né? Porque a criança não sente prazer, a criança e o adolescente não sente prazer em ser abusado nem ser explorado. Ele vai estar próximo. Próximo onde, Sabrina? Próximo de escolas, próximos de parques, principalmente você que deixa seu filho lá brincando e sai, fica conversando aqui com a amiga. Ah, não, mas está no parque. Mas sempre ele está ali observando. Começa a mapear o horário de chegada da escola. Começa, muitas vezes, eles têm uma rede de conexão que muitas vezes ele se conecta com outra pessoa porque viu uma coleguinha, né, para poder ir atraindo ali, ó, o seu chamariz. Bolsos com balinhas, com agrados, nossa, uma simpatia de pessoa. Quando eu bati na tecla da comunicação, é porque eles também são excelentes comunicadores. Porque a comunicação, ela é uma habilidade, embora muitas pessoas falem assim, olha, eu não sou bom comunicador. Todo mundo se comunica, mas comunica de formas diferentes. Mas a habilidade da comunicação, ela é presente no ser humano. Você gosta quando você conversa e eu dou atenção para você. E eu olho para você. E às vezes essa criança e esse adolescente não tem isso aonde? Em casa dos pais. De novo, né? Nós falando da questão do lar. Por quê? Aí ele começa a se envolver. São pessoas especializadas nos assuntos, por exemplo. Quem dá atenção para ele. Quem dá atenção, porque ele precisa conquistar a confiança. E eles têm uma característica muito interessante. Por exemplo, se ele decide, ele pode selecionar um grupo por idade. Ah, não, eu gosto de adolescentes. Ele vai saber tudo do universo do adolescente. As coisas gamer, o que está na mídia. Ele vai estar inserido. Ele vai estar inserido, ele sabe as falas, ele sabe os memes, ele sabe o contexto. E eu vou te falar, a gente, pai, não consegue acompanhar todos os contextos dos nossos filhos. Digamos que você tem 2 filhos. Um de 4 anos que está assistindo Peppa, por exemplo, tá? E o outro que já está maior, que está em outro universo. Então, peraí, eu tenho que acompanhar 2 universos? Deveríamos, mas a gente sabe que é muito difícil. Você trabalha, você estuda a correria do dia a dia. Então, tem que saber tudo do universo da criança de 4 anos, como do meu adolescente que está em casa também. Só que eles, muitas vezes, colocam como algo assim, eu quero os adolescentes. Eu vou em busca dos adolescentes. Ele vai saber tudo. Por exemplo, oferta de dinheiro, de valores, é mais comum para adolescentes. Balinha porque já é com a criança. Balinha, brinquedo. E se especializa ali. Ah, não, isso aqui é o jogo do Brawl Stars, por exemplo. Ah, não, peraí, o que está saindo do Brawl Stars? Olha, o que você está jogando? Ah, eu sei jogar também. Porque também é dessas formas que eles atraem até mesmo aonde? Nas redes sociais, que vai ser uma pauta para o nosso outro episódio, já fica aqui a dica. Mas então eles começam a ter um comportamento que eles estão no lugar certo, observando, tá? As pessoas certas, né? Criança ou adolescente, que ali eles obtêm como um triunfo do objeto do desejo deles. Começam a mapear a rotina, se essa criança vai e volta da escola sozinho, ou se ele vai acompanhado de outro. Por exemplo, e se ele vai com o irmão? O irmão tem o menor e tem o adolescente, mas o foco dele é o menor, ele começa a se aproximar do irmão. Do maior. Porque o maior é o quê? É um impeditivo, é uma barreira de proteção. Então, ele conquista primeiro o maior. Dá um dinheiro para esse maior e fala assim, vai ali tomar um sorvete? Não, pode tomar, eu estou aqui com seu irmão. Entendeu? Então, assim, é claro que as estratégias vão mudar, né? De abusador para abusador, mas eles têm um comportamento. Um comportamento eles têm. E outra coisa que a gente precisa falar, outra coisa que a gente pensa é que abusador tem que ser com a cabeça branca. De barba. Cara de mal. Não tem uma característica física, não né? Tem. A gente é que tem que estar atento aos comportamentos.
A gente é que tem que estar atento, porque ninguém vem, já falei, eles não querem ser descobertos. O anonimato é uma proteção. Então, a gente é que tem que estar atento. Eles não chamam a atenção. Não chamam. E olha, muitas vezes conquistam até a confiança dos pais, que você pergunta assim, aonde eles estão? Nós falamos do comportamento e os locais aonde eles preferem, ok? Tá. Agora, peraí, e aonde eles estão? Aonde eles estão? Muitas vezes dentro da casa da gente. Aí eu vou trazer um dado aqui que infelizmente é triste, mas é realidade. Embora eu bati falando que a educação começa na família, o maior número de abusadores estão dentro da família. Começa por quem? Entenda quando a gente fala... Onde não tem a educação. Aonde não tem. Porque nem eles têm, nem os próprios pais têm, né? Então, começa os pais, irmãos, avós, tios, primos, padrastros, primos. Primeiro aquele núcleo que faz parte ali, né? E para depois começar a ir para quê? Amigo dos pais, ou seja, alguém que tem acesso a esse núcleo familiar, às vezes não é da família, mas tem acesso porque é amigo do pai. E para por último chegar em desconhecidos. Então, a maioria é de conhecidos. É de Mas núcleo. é por isso que é tão devastador emocionalmente. Era onde deveria ser protegido, está sendo abusado. Abusado. Porque, como a gente falou, a família é a base. Se você não foi protegido, no primeiro lugar que deveria promover, prevenir e combater, que te prepara para a vida, você já foi destruído. Lembra que lá no nosso primeiro episódio eu falei aonde que a gente é construído e destruído primeiro? Na família. Aí a gente vai levar para outros assuntos ainda mais profundos. São as questões emocionais e dessa questão principalmente para a mulher, olhar para esse homem, né? Ela era alguém que tinha que proteger, caso fosse homem. Sim, quando uma mulher é abusada pelo próprio pai. O parente ali, aí ela acaba tomando uma aversão à figura masculina. Sim, é porque é traumático, né? O primeiro homem da vida dela que tinha que promover essa proteção, essa segurança, né? A gente até comenta que a mulher ela busca ali no homem presença, proteção e provisão. Ele não cumpriu isso. Ele não cumpriu. Então, o lar, quando a gente fala da educação sexual, que né, até falei no episódio também passado, eu estou frisando no episódio passado porque a gente entregou muita pérola lá naquele episódio para construir. Eu falei que era uma construção de episódio a episódio. Quando a gente tocou sobre a questão da educação sexual na escola, o que eu frisei? Olha, eu sou a favor desde que os pais sejam participantes, porque muitos dos pais também não teve educação sexual. Sim. Né? Tem pai que acredita o quê? A gente já ouviu, né? Os homens, principalmente nas épocas antigas, no interior, que eles achavam que a filha era propriedade dele. Então, a primeira relação sexual das filhas tinham que ser com ele. Né? E não sei se vocês já tiveram notícias disso aí, mas isso era muito comum antigamente. Então, trabalhar isso com os pais é importante, porque o abusador vai para o meio de uma família. Ele é sempre muito agradável acima de qualquer suspeita. No consultório, eu escuto muito assim, quem me abusou foi um amigo do meu pai. Só que eu não podia falar para o meu pai, porque meu pai gostava demais dele. Você entrou num ponto agora que eu acho que é o que toda vítima passa, porque ele está sendo ali aliciado durante um bom tempo que ele nem percebe. E aí, em algum momento, de fato o abuso aconteceu. Só que aí esse abuso ele permanece sob ameaças. Né? Eu queria que você trouxesse os tipos de ameaça que são feitos principalmente para crianças com relação aos pais e tudo. E se esse tema chegar a alguma criança, algum pai, como sair dessa condição? Porque tem gente que passa anos ali, ó, calado. Até por questão de não ter abertura da comunicação lá atrás. A comunicação tem que ser sempre uma porta aberta. Se te acontecer alguma coisa, pode chegar e contar. Pais responsáveis, tutores, todas as vezes que vocês forem buscar os filhos de vocês na escola, né? Os pais que permitem filho dormir fora de casa, né? Porque tem pais que permitem que os filhos de 8, 9 anos, vai dormir na casa do coleguinha. Uma forma de prevenir é não permitir. Para fazer assim, tem pessoas que vão permitir. Eu, particularmente, optei que
ainda está na minha vigilância, está na minha guarda, fica na minha casa. Entendeu? Porque cada pai conhece a maturidade do seu filho também. Sim. E eu dou muita abertura para o meu filho conversar. Só que eu sei que naturalmente ele faz um movimento muito de querer guardar. É eu que fico incitando. Toda vez que eu vou buscar na escola, eu pergunto, como foi seu dia? Legal. Eles resumem nisso. Dessa Não, forma. legal não é resposta. O que você fez? Eu quero saber. Teve aula de Normal. quê? Tananã. Então, assim, essa sondagem é muito importante. Tem criança que vai dormir lá na casa do coleguinha, né? E tem algumas características de abusador que não mexe com o filho dele, né? Mas se acha no direito de mexer com os filhos alheios, os filhos dos outros. Olha só. O filho dele, ele resguarda, né? E até Ele é seletivo. para manter no quê? No Sim, anonimato. No anonimato. Então, no dele ele não mexe, mas no do outro, ele mexe, né? Ele viola, ele abusa. Aí você falou da questão da ameaça. E essa ameaça, ela não precisa só ser verbal, não, tá, Léo? Ela pode ser escrita também. Pode. Ó. Verbal ou não verbal. Olhares. Olhar de repreensão. Teve um caso de um que eu acompanhei, né? Não era participante diretamente do ocorrido, mas estava acompanhando uma outra profissional. O abusador falou que ia matar. Ele era uma pessoa, um frequentador da casa. E aí a criança quer proteger. Proteger os pais. Nossa. Gente, tem criança que não conta nem o que aconteceu na escola com a mordida que o coleguinha deu. E dependendo do perfil, não conta mesmo. Ele falou que ia matar os pais dele. E aí depois a criança falou, mas eu fiquei com medo de vocês morrer. Quem ia cuidar de mim? Nossa. Então existe É a cruel, ameaça, uma lavagem. lavagem. Quando né, esses casos aí de mensagem, a gente vê, olha, eles escrevem, né? Eu sei onde você mora. Se você não mandar esse nudes, se você não mandar essa foto. Ou ameaça expor também, né? Ameaça expor, vou soltar na rede para todo mundo, né? Principalmente com a questão, isso aí já muito por sexting, que é uma forma de, uma expressão usada dentro do grupo dos adolescentes, que é esse envio de mensagens, de nudes, com apelo mais sexual. Então, eles acabam usando muito isso, que vai vazar na rede, que vai publicar, que vai contar para todo mundo. Então, ele mexe aonde? No psicológico. Gente, mexeu no psicológico da gente, independente de idade. A gente pode estar na idade que for. Eles fazem uma lavagem. Só que, assim, a gente precisa falar sobre isso, Léo, porque precisa ser seletivo com quem entra na casa da gente. Principalmente, isso também, a seletividade é uma proteção. Né? A gente tem que ter uma boa comunicação com nossos filhos, frisando, deixando a porta aberta, promovendo a educação sexual. Se eu não tenho livros, tem cartilhas. Inclusive, falando nas cartilhas, para a gente não esquecer, do episódio passado, eu mencionei sobre cartilhas que são distribuídas por órgãos competentes e autoridades, como Polícia Federal, Ministério Público. Lá no episódio 1, se você clicar lá, você vai poder fazer o download dessas cartilhas, tá? Isso é muito importante, porque eu sei que, às vezes, o recurso do livro ainda é mais difícil para algumas pessoas. A gente sabe também do número de pais que não tiveram acesso, né, à educação. Então, a gente sabe dessa dificuldade. Então, a gente colocou as cartilhas lá para poder ajudar, né? Então, voltando, esse filtro de que a gente coloca na casa da gente, qual a orientação que a gente promove para os nossos filhos, isso também é combater. Porque combater não é só vestir laranja, sabe? Igual isso aqui não é combate. Combate é o que eu tenho no bastidor, que eu preparo meu filho, como minha mãe me preparou, como vocês devem ter escutado aí algumas instruções ao longo da vida, né? Os casos são muitos. Então essa proporção é não só de receber, mas também não deixar a criança sozinho com o adulto. Desconhecido ou conhecido. Desconhecido ou conhecido. E se você deixou, quando você chegar, você fala, e aí? Você precisa ir a um supermercado ou executar uma tarefa? E aí, como vocês ficaram aqui? Ter essa curiosidade de saber o que aconteceu. Muitas vezes a gente não precisa perguntar diretamente, né? Porque, às vezes, a própria, somente o adolescente, acha que a gente está desconfiando deles, né? O que aconteceu? O que vocês fizeram aqui? E na criança, a gente teria como identificar? Alguns comportamentos? Comportamento da vítima, né? Da vítima. A primeira coisa, né? Principalmente em criança, né? A primeira coisa que a gente olha é para o comportamento. Comportamento é algo tão incrível, né? Que às vezes a gente julga a pessoa por um comportamento, né? Aí, o que acontece? Se a sua criança, antes, por exemplo, ela está aqui,
conversando, falando, esse mesmo exemplo que eu vou usar serve para adolescente também, e, gente, acredite, até para adulto. Chegou a pessoa, a tal ou tal, ela se recolheu. Ela sentiu o quê? Coagida. Mas por que ele se recolheu? Aí depois você procura essa criança, esse adolescente, essa pessoa. Nossa, eu percebi que quando a pessoa tal chegou, você se recolheu, tá tudo bem? Aí você vai olhar se essa criança está olhando para o chão, como que ela ficou mediante a sua pergunta. O desconforto que ela ficou, porque, gente, contra o corpo, a gente fala que o corpo fala. Sim. O corpo fala. Muitas vezes, o abusador não deixa marca física, mas ele sempre deixará marca emocional e psicológica, que é aquela que ninguém vê, mas o comportamento vai dar um jeito de contar. Ele vai fazer baixar o olho, ou quando essa pessoa chegar... teve um caso, até me veio em mente aqui agora, de uma criança que toda vez que o abusador chegava, ele ainda não tinha sido revelado, né, claro, como abusador, ela queria fazer xixi. Ela não sentia vontade de fazer xixi, sabe? De medo que ela tinha. De medo, ela travava as perninhas, ela queria fazer xixi. Ela estava dando sinais, né? Até que a mãe começou a perceber e perguntou para ela, por quê? Aí ela falando, gente, eu vou aproveitar logo esse link aqui, sobre educação sexual. Um dos erros que a gente comete é que a gente não ensina para os nossos filhos os nomes corretos dos nossos genitais. Então vamos ensinar agora. Que a gente, de novo. Meninas têm vulva. Uva? Não, vulva. Vulva, do lado de fora é vulva, né? Ali depois do introito vaginal, que é da entradinha, que é canal vaginal. Porque tem mulher adulta que fala o quê? Ah, minha vagina. Não, sua vagina tá lá no canal vaginal, né? Depois do introito vaginal. É vulva. Ah, mas a minha filha só tem 4 aninhos, 3 aninhos, eu vou ensinar a vulva. O nome é vulva. Ensina certo. Braço é braço, dedo é dedo, vulva é vulva. Meninos, pênis. Gente, é o nome da literatura. Você vai estudar um livro de anatomia. Anatomia, tá lá. Quanto mais verdadeira a gente é em tudo, melhor é o resultado. Por que a gente inventou esses apelidos? Por vergonha. Porque a gente acaba por julgar. O sexo não é ruim. Agora, a forma que a gente usa ele é que é ruim. É o que eu falo da caneta. Já dei várias vezes. A caneta, ela tem uma função, que é escrever. Mas você pode usar ela para prender cabelo. Você tirou ela da função original. Quando a gente tira algo da função original para que isso nome disso é desvio. Por isso que a pedofilia é considerada um desvio sexual também, né? Uma parafilia. Porque a gente vai desviando aquilo que é a sexualidade, aquilo que é, a gente vai corrompendo aquilo ali. Aí a gente ensina, né? Eu dei até um exemplo uma vez aqui para os meninos falando do pirulito. Porque cada um dá um nome, né? Ah, é a florzinha. Gente, se é florzinha, toda flor pode, né? Entre aspas, pode se cheirar. Então, deixa eu cheirar a sua florzinha. Brincadeiras que antigamente, sabe, hoje é inadmissível. Brincadeira de, deixa eu ver sua xoxota, deixa eu ver sua bichinha, deixa eu ver mamãe. Antigamente tinha isso, né? Chegava, bulinava nas partes, quebrando um vínculo de intimidade. Isso nas meninas e nos meninos. Cadê o bilauzinho? Batia, sacudia, sabe? Isso eram os nomes que foram usados. Isso é invasão mesmo, da intimidade do outro. Porque o outro tem que entender desde pequeno que é intimidade. Né? Nós somos, assim, minha geração, eu lembro muito bem das meninas correndo no quintal sem calcinha. Sem calcinha. Gente... o abusador, o pedófilo, eles mas tudo hoje é isso. Não é que tudo é hoje, nós mudamos, o tempo mudou. O tempo mudou. E se a gente não souber, Léo, Wesley, ler o tempo e os modos, tempos e modos, a gente vai se perder dentro da história, que é o que eu disse. Coisas que era admissível antes, hoje é inadmissível. Né? Ficar a menina correndo. Então, dá o nome correto, olha como ajuda. E tem um fato que aconteceu mesmo, né? O tio mostrou o pirulito dele. Se você não ensinou para a sua criança que o nome é pênis, você vai ficar assim, pirulito, mas será qual pirulito? Qual pirulito?
É vulva, filha, você tem O uma bom que você vulva. tocou nesse ponto, que agora a gente saiu do ambiente familiar. E o próximo ambiente que a criança vai muito é a escola. Aí você deu o exemplo do tio. Quais são os cuidados que os pais devem tomar quando a criança volta para a escola? Qual o checklist que eu tenho que fazer para observar esse tipo? Esse foi um agora que você falou. É. Eu dei, né, no episódio passado, a importância de quando a gente coloca a criança na escolinha, né, por questões de pré-escola maternal, ter o cuidado com o desfraude para poder preservar a intimidade. Questão dessa nomenclatura tio, isso aí já é a minha colocação. A gente sabe que quando a criança entra na escola, ela precisa estar trabalhando esse vínculo. É muito difícil para ela ainda, se vem em um ambiente totalmente novo, com pessoas que ela não conhece, né? Porque a gente vai sustentando essa coisa do tio para tudo. Se o seu filho vai falar tio ou tia, sempre ensina assim, ó, tia Maria, tio Paulo, tia Fernanda, tio, tanana, Legal. nome. As pessoas têm nome. Porque, o tio passou a mão em mim. Que tio? O tio. Aquele tio lá. É, aquele tio lá. Entendi. Então, tio, se ela tá lá... Dê nome. Dê nome, né? Dê nome às pessoas. Isso ajuda muito, porque o tio Paulo, o tio Fernando, que às vezes a própria criança não sabe o nome da pessoa. Ela fala, o tio lá que fica com a gente lá na salinha. Ou quando a professora sai, ele fica lá com a gente. E você fala, mas qual o nome dele? Ah, não lembro, é muito difícil o nome dele. Então, assim, filho, todo mundo tem um nome. Qual o nome? Entendi. Tem essa cobrança. Aquele checklist, né, de quando chega da escola, o que você fez hoje? Gente, precisa ir direto no assunto? Quem te deu banho? Às vezes a sua criança fica na escola o dia inteiro. Sim. O dia inteiro. Quando chega, tá com a roupinha bonitinha, cabelinho penteado. Quem te deu banho hoje? Ela vai responder, a tia Maria. Só vocês que tomaram banho? Não, tinha um monte de criança tomando banho. Você sabe ali quem foi. Mas você se lavou sozinho? Quem foi que te lavou? Perguntinha aqui nesse detalhe. Escola. Tia, banho menina, tem algum critério? Como é que é isso? Tem, claro. Mulheres, né? Já que ela acompanha como auxiliadora, ajudante ali, né? Porque vamos colocar que tem um auxiliador. Tem mulheres com mulheres. A gente sabe que a realidade é que tem mulheres que também auxiliam meninos, porque dentro do âmbito da educação, o número de mulheres é muito maior do que o número de homens, sim. né? Na educação tem muito mais mulheres. Claro. Mas, então, assim, a questão é que essa criança tem que construir na autonomia de tomar banho sozinha até na escola. Por isso que eu sempre falo, essa participação escola, família, escola, ela é reforçada de um lado e do outro. Se na minha casa eu já ensino a minha criança, se eu sei que a minha criança, pensa comigo, estudo integral. O que eu tenho que fazer? Ensinar. Ela vai passar mais tempo aonde se ela é integral? Na escola. Então, lá em casa, mesmo que eu tô com ela no fim de semana, vai, filho, vai tomar banho. Vamos lá, pega o sabão, isso, passa na bucha, esfrega em você. Vai construindo essa autonomia, porque quando chegar lá na escola, se alguém for dar banho nele, ele vai falar assim, não quero tomar banho. Claro que isso depende da idade. Claro, estou levando em consideração a criança que já consegue trabalhar essa tomada de banho, esses cuidados pessoais sozinho. Mas fazer esse checklist, como foi? Quem te arrumou? Nossa, seu cabelo está tão bonito. Às vezes chega com trança, às vezes sai, gente, com o cabelo todo embaraçado de manhã e volta com uma trança. Quem foi? Porque, como eu disse, né, a gente tem essa falsa impressão de que abusador é só o homem, né? E Vou fazer outra pergunta que é muito comum nas escolas. O famoso beijo. Beijo no rosto. A tia me deu um beijo. Às vezes você chega com a marquinha. Pro menino, e aí é cultural. Vai, desce, né? A gente fala, quem deu o beijo, né? Aí pra menina, quem deu o beijo? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar quanto a isso? Olha, eu acho que assim, não sei o âmbito né, escolar que suas crianças estudam, mas hoje os próprios professores, seja na primeira infância ou dos adolescentes, eles têm buscado evitar esse contato. É a questão do contato direto, isso também. Por quê? Porque o que não estou dizendo que todo professor é abusador, não. Estou dizendo o seguinte, esse contato é uma proteção. E dentro do âmbito mesmo adulto, empresarial, também. Porque antes, na adolescência, tinha muito aquela coisa da menina se apaixonar pelo professor mais velho, né? Geralmente o professor de educação física.
E alguns... As séries, né, falavam isso, o professor chegava, as menininhas ficavam todas assim. Todas serelepes, né? E às vezes assim, eles chegavam, né, percebia aquilo ali, porque falar de abuso não era tão comum, e eles achavam, nossa, ali uma oportunidade, né? E toque de cabelo, aquele toque mais carinhoso. E aí depois trazia tanto complicação para o próprio professor quanto para a própria aluna. Então, quando a gente conversa sobre isso, colocando cada pessoa no seu devido lugar, isso também faz parte da educação sexual. Eu lembro de uma coisa que a minha mãe me falou um dia, tinha um professor de educação física, eu trouxe até o professor de educação física, eu achava ele lindo na época. Minha mãe era bem realista em algumas coisas. Ela falou assim, tô vendo aí pra você olhar para esse professor. Tá pensando o quê? Olha, respeita ele. Olha só, respeita ele. Ele é seu professor. Por quê? Porque ali era uma porta aberta também. Sim. Ela estava me dando educação sexual também. Ela não estava falando outra coisa para mim, ela estava me ensinando. Como é que é o nome da sua mãe? Graça. Dona Graça foi uma grande educadora sexual, viu? Ela estava dando limites. Tipo assim, ó, você na posição de aluna, ele não pode te tocar. Nem adianta você ficar se engraçando aí. Ele não pode tocar e você também não toca ele. A mensagem que eu entendi era isso. Ela está dizendo assim, ó, cada um no seu lugar. Por que a gente está falando isso? Por causa do assédio também, né? A gente via muito isso. Claro. Mas quando a gente volta aqui para a questão do abusador, igual a gente colocou, o abusador está onde? Ele está bem mais próximo do que a gente imagina e acima de qualquer suspeita. Em qual ambiente? Ele pode estar em qualquer esfera da sociedade. Ele pode estar dentro de um núcleo religioso? Era isso, essa é a área que eu ia estar. A gente você que está chegando agora aí, ó, já se inscreve, deixa o like. Nós estamos na jornada do Maio Amarelo, onde a gente está abordando laranja. Maio Laranja, gente. Obrigado! É Maio Laranja. Vou te falar porque com a educação de trânsito, porque a educação também, eu vou te falar por quê, porque no feriado a gente foi num evento que era Maio Amarelo. Do Detran, né? E aí, perdão, gente, Maio Laranja, onde a gente está abordando aqui abuso sexual e exploração sexual infantil. Criança e adolescente. Agora, a gente falou de alguns núcleos, falamos do núcleo familiar, ambiente escolar, mas uma outra área que isso acontece também, que vem à tona, é o ambiente religioso, ou seja, ele qual for. Estou falando aqui de religião. De religião, nós estamos falando do ambiente. Que e aí nós falamos agora de alguns comportamentos. E dentro do ambiente religioso é uma outra estrutura, porque é a questão de autoridade, né? A pessoa fica com medo, né, de falar quando algo ali acontece e dela ser julgada. E ainda tem assim, algumas frases típicas, né, não, mas se você falar, você vai expor, né, ou a igreja, né, a denominação, quando eu falo assim, ou a figura da pessoa. Gente, não me importa aonde, seja na escola, seja na família, seja no ambiente de trabalho, aonde for, o abuso, ele deve ser denunciado. Porque o abusador ele não está pensando em você. Ele está pensando é um ato extremamente egoísta. Deve ser. Não, mas é porque é uma pessoa muito importante, é porque é um político, é porque é uma pessoa com muitas posses, inclusive tem muito isso. É uma pessoa que tem muita influência na cidade. Se alguém souber, não, ele vai exterminar a nossa família, porque ele já, né, dependendo aí do vínculo desse abusador, ele constrói um cartel, ele é blindado, né? Às vezes a dificuldade que a polícia tem para poder elucidar casos, descobrir aí facções de abusadores, se assim eu posso dizer, é exatamente porque eles são anônimos e eles usam desse poder em qualquer lugar para dissuadir, né? E o importante, tem que denunciar, diz não que importa. Diz que sem autoridades especializadas, conselho tutelar, né, delegacias que estão preparadas para receber. Essa é uma denúncia anônima? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar, o seu nome vai estar em absoluto sigilo, né? Vamos investigar. E assim, entenda que você não precisa denunciar só porque é na sua casa, não, sabe? Se você está percebendo um movimento também no vizinho, ou ali de uma pessoa perto, às vezes, gente, na correria do dia, aquela pessoa que é daquela casa não tem essa observância, esse olhar. Às vezes trabalha fora o dia inteiro, mas você que está em casa consegue perceber, sabe, que ali está acontecendo algo de errado. E você pode colaborar para a proteção e para o combate dessa vida. É isso que eu queria falar agora, falando agora de exploração, né? Nós recebemos aqui há algum tempo
2 missionários que fazem um trabalho ali na região dos ribeirinhos, né? E a gente sabe que ali acontece muito essa questão de exploração. E às vezes o pai e a mãe, eles não são os abusadores, mas eles acabam negociando consentimento. Aí quem deveria proteger, mais uma vez, o Wesley falou, acaba negociando, né, ali a criança. E aí, às vezes, ela fica coagida até mesmo para eu vou para onde? Muitos pais que também entram nessa trama, nesse comércio, claro que isso não justifica, né? Mas eles são o quê? Aliciados por causa de questão precariedade, financeiro, né? Às vezes ali, na verdade, estão vendendo, né? Estão vendendo os próprios filhos para que outra pessoa venda os filhos também. Porque ele está passando direito, a autoridade para que aquela pessoa tome os filhos como posse. E ali aquela pessoa acaba manipulando, fazendo um comércio ilegal, questão do turismo sexual. Agenciamento, né? Hoje a gente não usa tanto essa palavra cafetão, mas você ia falar sobre isso? É a luta da senadora, né? Sim. Atualmente. Olha a questão da Marajó, né? Então, a Damares vem denunciando isso há muito tempo. Foi chamada de mentirosa, de algumas coisas do tipo, mas agora foi mostrado que é uma realidade da ilha. Do nosso país, né? Do nosso país. Isso afeta... Lá potencializa, mas acontece em todo lugar. Em todo lugar, mas vai... E assim, esse missionário, ele fala que assim, é muito comum. É muito comum. Até ele deu o exemplo até para você denunciar. Ele vai na delegacia, não, mas o pai. Não estou julgando. O pai, o delegado, os policiais, todo mundo já... Não, normalizou. Isso aí é normal. É por isso que a gente fala que é um combate. É por isso que a gente está combatendo, não é só o abusador. A gente está combatendo todo mundo que é conivente com isso. Não é só o abusador. Porque o abusador, ele se sente confortável. Porque a vítima é quem? A vítima é a gente. Se ele se manter no anonimato, se ele tiver ali pessoas que o coberte, ele vai ficar para ele, está tudo favorável. Então, a gente não está combatendo, a gente está combatendo todos aqueles que apoiam esse tipo de atuação, esse tipo de prática. E como, Sabrina, que a gente vai poder fazer isso? Fazendo um podcast, levando esse tipo de informação ao máximo de pessoa possível, falando para você, pai, mãe, que o amor, ele também educa. Mas o amor ele tem que vir junto o quê? Com a informação, com o conhecimento. Porque quem ama... cuida. E o cuidar não é só colocar uma roupa e comida no prato, não. É preparar emocionalmente, psicologicamente, proteção física, olhar quem entra na sua casa, saber do cotidiano do seu filho. Eu sei que às vezes a gente tem um dia exaustivo de trabalho, a gente chega cansado, a gente fala assim, oh meu Deus, agora a criança quer conversar agora, bem na hora que eu queria, mas às vezes é aquele único momento que ela tem também para te dar uma informação. E às vezes, como eu falei, no corpo não tem marca nenhuma, mas por dentro, sabe, crianças que começam a apresentar alterações na saúde, sabia? Na saúde, por questões emocionais, porque o corpo vai arrumar um jeito de colocar para fora. Ela vive tanto aquele estresse no ambiente que ela está, e às vezes é uma criança que está no ambiente o dia todo, ou na presença. Peguei um caso recentemente de a pessoa já está adulta, mas ela trouxe isso, que na casa dela havia uma secretária, né, uma pessoa que ajudava ali no lar, a mãe dela se ausentava para trabalhar, e ela abusava. Só que naquele momento ela não entendia aquilo, era uma criança, mas depois ela entendeu. Assim como eu também, gente, já lembrei de tantas coisas. Cadê aquele tio? Senta aqui no colo do tio. Senta aqui. Ó, brinca de escorregador em mim. Por isso que eu falei, abuso não é brincadeira. Brinca aqui de escorregador em mim. Sobe aqui nas minhas costas. Não tem mais negócio de cavalinho. Upa, cavalinho. Não tem esse negócio de meu corpo é um escorregador, escorrega. Vamos tomar banho junto, fazer guerra de sabão? Devido ao cenário. Mas é muito radicalismo. Não, gente. É entender o momento que a gente está vivendo. E se esse momento exige esse tipo de precaução, para depois a situação não ficar mais complicada, vai exigir que a gente tenha esse tipo de postura. Porque há momentos que você tem que restringir. Há momentos que tranquilo. Há uma estação para todas as coisas. A gente precisa ler o momento que a gente está vivendo. Discernir os tempos. Discernir os tempos. Olha aí. E aí, agora entrando em outro assunto também que há uma discussão, assim, recentemente li sobre isso,
E aí você vai poder nos esclarecer aqui. Pedofilia é ou não é considerado crime no Brasil? Eita, o pessoal já deve estar assim. Claro que... Então, vamos lá. Respire. Pedofilia. O que é a pedofilia? A pedofilia é caracterizada como uma doença psicológica. Calma, gente, isso não é, né, justificando. Primeiramente, ela é uma doença caracterizada, uma doença psicológica, um transtorno, né? Lá no DSM-5, que é um livro de diagnóstico de transtornos e doenças mentais, ela é vista como uma parafilia, um desvio sexual. O nome já fala tudo, né? Desvio, porque o pedófilo, ele tem prazer sexual com quem? O foco dele é a criança e o adolescente. Então, primeiramente, vamos entender que ela é uma doença. No Código Penal, não está tipificado no ordenamento jurídico a pedofilia como crime. Ixi, então não vai punir? Claro que vai punir. Vai punir, porque existem dispositivos que vão categorizar quais são os crimes que aquela pessoa, mediante a doença ou sem a doença, ela cometeu. Aí você vai lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, está elencado, né? Produzir material, conteúdo, vender, comercializar, seja para uso próprio ou não. Aí vai vir uma lista de atos que se concretizam como crimes sexuais. E no Código Penal, os atos. Então, você está entendendo que não é a pedofilia, é o ato que o pedófilo comete. Aí a gente vê muito nos telejornais, quando alguém, né, recebe essa indicação, olha, tem um pedófilo ali. O que a polícia faz? Abre uma investigação. Exato. Porque ele precisa reunir provas. Aí ele começa a Operação Flor de Lótus. E, de fato, essa foi uma das operações que teve, né? Aí ele vai começar a vasculhar, vai começar a mapear aquela pessoa por dias, para entender se ela armazena ou se ela comercializa o material. Aí, quando prende o quê? Prende computador, prende celular, porque tudo isso se materializa o quê? Como crime. Ali, aquele armazenamento é um ato. Agora, uma pergunta. Identificou-se, por exemplo, que aquele comportamento, o indivíduo tem essa disfunção, vamos colocar como uma disfunção, disfunção seria o nome? É desvio sexual. Desvio sexual. Juridicamente, ele vai responder a processo. Não tem nenhum tipo de, por exemplo, de... A doença não pode justificar o crime, né? Porque houve prática ali, houve materializado, tanto que tem prova, né? Porque muitos, quando são presos, nem não se encontra nada, o que fala? Eu tenho um problema. Né? Eles querem se esconder atrás da doença, da patologia, né? Vamos falar assim, eles querem se esconder atrás da patologia. Porque quando não encontra nada, eles querem usar isso como artifício para o quê? Para não ser culpados, né? Mas não é impunível. Por isso que a polícia hoje ela trabalha de uma forma muito inteligente. Por isso que hoje nós temos a polícia, sabe, atuando dentro dos crimes de rede, de internet, para vasculhar. Porque quando eles vão em cima, eles já sabem, ali já foi toda uma investigação que às vezes dura meses, porque por vezes a gente ouviu, não, mas é porque eu não tomei meus remédios. Eu estava sem meus remédios, por isso que eu fiz isso. E qualquer patologia não pode, nenhuma patologia pode justificar um ato que eu venha violar. Sabe? Isso é para qualquer patologia mesmo. Falo dentro da área da saúde, não pode justificar. Fulano tem uma patologia, então ele fez isso, ele fez aquilo. As pessoas, se é uma pessoa agressiva, ela precisa ser contida. Na pedofilia, pessoas que primeiro aceitam, porque tem pessoas que não aceitam, né, ser diagnosticado dentro desse quadro. Ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, está na realidade isso que eu ia perguntar, dela. essa pessoa, existem casos, então, que a pessoa identifica esse comportamento, identifica ela não pratica, ele, e não pratica. E ela procura ajuda psicológica. Existe um tratamento, então? Existe um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque o desejo está dentro dela. A coisa mais difícil que tem é a gente lutar contra o desejo. Então, ela primeiro precisa estar ciente de que ela tem aquela realidade, daquela patologia. E procurar ajuda profissional. Tá, mas então todo abusador é pedófilo?
tem a E pedofilia? Não, nós temos abusador que não tem a patologia, que ele é abusador mesmo. E temos pedófilo que comete atos igual aos abusadores. Abusos que cometem abusos. Isso. Pedófilos que cometem Tem abusos. Porque é a hora que ele faz esse... Acho que agora ficou claro, assim. Existem pedófilos que cometem abusos. E pode ter um pedófilo, vou dar um exemplo, diagnosticou com um pedófilo, mas você não é um criminoso. Ele não comercializa, ele luta contra aquilo. Embora eu, assim, né, não conheço, um caso. né, eu posso dizer. A gente vai ver na literatura. Que loucura, né? isso, né? Quando a gente vai para a literatura, assim, tem pessoas que sabem que tem e que lutam contra aquilo ali, que evita estar em ambientes onde tenha crianças ou adolescentes. Só que, assim, é bem complicado você passar o tempo todo lutando contra aquilo que... Né, instintivamente você quer ir ao encontro. A pessoa tem que estar assim, realmente muito bem assistida, muito consciente, passando por esse processo mesmo. Você mesmo já ouviu esse relato? Esse não, sendo pedófilo lutando contra a própria patologia. As pessoas não. falam que não tem ex-estuprador. Existe ex-pedófilo? Desconheço. Eu acho uma situação um tanto quanto... Tá aí, o que você acha? Então, assim... Pergunta do Gabriel aqui, ó. Pode fazer aqui no microfone, Gabriel. Então, por exemplo, se a pessoa... Existem casos de pessoas que gostam de, quando vão ter a relação sexual com outras pessoas adultas, elas se caracterizam de crianças. Isso seria Isso é um fetiche, né? Um fetiche causado pela pedofilia? Pode ser, porque tem que ver qual o desvio que ela tem por detrás, né? A gente sabe. Ela não, mas na cabeça dela, na cabeça dela. A outra pessoa se vestiu de criança. Sim, a pessoa adulta, não é um crime, eles estão ali entre os dois. Mas... ali a gente está vendo assim, superficialmente, né? Um fetiche. Mas o que esse fetiche pode querer revelar, né? E a gente sabe que dali pode expandir para outras questões, porque nós somos seres sugestionáveis. E diante de uma patologia, a gente precisa estar muito consciente daquilo que a gente hospeda dentro da gente. Então, no caso da pedofilia, ele pode sim ter a pedofilia, né, que é a questão da doença, olhando para a psicologia, porque a gente vai falar psicologicamente falando. A gente está falando que é aceitável. Ninguém aceita, né? A pedofilia, a gente sabe que é uma parafilia e o estrago que ela causa. Eu estou trazendo o cenário, que dentro da psicologia ela é enquadrada como doença. No ordenamento jurídico, nós não temos o crime de pedofilia. Então, como culpar, ou como condenar, ou como averiguar isso? Olhando para o ECA e os dispositivos que estão no ECA, para o Código Penal e os dispositivos que estão no Código Penal que conceituam crimes sexuais. Vou colocar dessa forma assim, né? Como você colocou, dentro da psicologia é uma coisa, criminalmente é outra. O grande lance é que o pedófilo, ele não consegue ficar dentro do limite, vou pôr assim. Aí ele extrapola e ele acaba cometendo crimes mesmo. Porque aí os atos deles tipifica os crimes. Que já é tipificado crime. Ele sai mesmo. Da doença e sai da doença porque ele cometeu algumas atitudes que está tipificada criminosas, não é isso? E aí Exatamente. a pedofilia também não é inimputável. Não é. Porque ele não vai ficar, igual ele falou, né? Ele vai ultrapassar os limites da doença. E quando ele ultrapassa o limite da doença, ele comete atos. Então a real é que um pedófilo não pode ver ele não vai ficar impune, né? E a gente luta para isso, e por isso que a gente busca esse tipo de informação. A legislação tá estudando, né? Eu sei que tem projetos de lei, que como ainda é algo muito novo, por exemplo, no caso da própria Araceli, né, em 1973, os indiciados, eles foram inocentados. Talvez não tivesse tanta materialidade, tanto conteúdo para poder só culpá-los. Hoje não. A cada dia, até pelo aumento de casos, a nossa realidade é diferente. Vai se buscando mais estudos, mais pesquisas, pessoas vão se especializando, a jurisprudência vai ficando mais... A doutrina e a jurisprudência vai ficando mais ativa nisso e a gente vai conseguindo ir atrás desse tipo de condenação. Também não estou querendo absorver lá em 1973, né? Mas assim, se hoje é um assunto novo para a gente, imagina 50 anos atrás esse tipo de assunto. Era até
imagino eu, que era até inaceitável para a sociedade, para as famílias, né, que eram bem conservadoras. E assim, né, de acordo com as reportagens que estão na própria internet, pode colocar aí caso Araceli, o porquê do Maio Laranja, né, os envolvidos eram pessoas de posse da cidade, com proximidade ali com grandes autoridades, né, policiais. Aí assim, né, indo um pouquinho para outro lado, assim, um pouco mais espiritual, tá? Como eu te falei, eu liderei adolescentes e tal, e aí eu tinha que estudar um pouco a mais. Você tem que buscar algumas informações a mais para poder esclarecer dúvidas. E eu acabei me deparando com um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. E esse livro, ele traz assim para mim, umas anomalias em pessoas que você fala assim, cara, mentira. Mentira que tem um cidadão que gosta disso. A sabe? parafilia. A parafilia, por exemplo, a pedofilia é a uma parafilia, porque parafilia. gosta de crianças e adolescentes, por isso que o nome é desvio. Então a gente vai encontrar a zoofilia como parafilia, né? Que é o desejo de ter relação sexual e busca de prazer com animais. É uma forma de parafilia. Zoofilia, eu lembro que teve uma discussão se caracterizava ou não crime, não é? Mas isso eu acho que foi em um outro país, se eu não me engano, na Alemanha, que eles estavam querendo a aprovação para animais domésticos, né? A liberação para liberar esse tipo de ato com animais domésticos, assim como a gente tem, né? Questão de urinar, de defecar. Então, por quê? O que acontece? Aí, lá no livro, contava-se de algumas anomalias que eu acredito que, assim, deram nomes diferentes, mas provindas de uma base. De uma base. Por exemplo, o cara que ele não queria tocar a vítima, vamos pôr assim, mas ele ficava olhando entre buracos da janela, mas ele queria ter aquela visão. Espionar, né? Uma espionagem. Ele se excitava com a espionagem. Era esse mesmo termo que usava. É muito assim, como é que essa pessoa vai ficar nesse limite de só espionar? Logo, aí eu tô falando como o lado espiritual. Logo, algo ali nele vai atiçar ele para ele avançar esse limite. Porque passou o limite da doença. Ele vai chegar a cometer o ato que os olhos veem, o corpo sente, né? E aí ele vai, eu vou pôr assim, transpor essa barreira da doença e vai virar um criminoso por conta da base que ele, eu vou pôr assim, né, que ele tem, que é a doença. Então se não tratar principalmente ali, tem que tratar. Então o melhor remédio é você reconhecer, buscar ajuda e tratar a doença para que você não faça vítimas daquilo que é a sua patologia. Você já tá, vou pôr assim, você já está, eu que estou usando esse termo, tá? Você já está estragado. Aí você está querendo estragar a vida de outras pessoas com esse seu ato de, para mim, pura maldade. Porque, cara, vai estragar uma vida além da sua. Não, e o pior são aqueles que ainda falam assim, não, mas ela quis, foi ela que me seduziu, né? Às vezes quando a gente pega um abusador que, né, ali abusou. Tivemos uma fala infeliz recentemente sobre isso, né? 8 anos, pois é, 8 anos. Aí fala assim, não, porque ela me seduziu. Gente, o que uma criança de 8 anos sabe do que é o universo da sedução? Coloca a culpa na criança ainda. Ela ainda nem sabe o que é a sexualidade infantil dela. E joga a culpa na criança. Mas isso é uma artimanha, inclusive, viu, Léo? Olha, isso foi muito bom você falar sobre isso. O abusador, essa questão psicológica dele é tão absurda porque ele transfere a culpa para a vítima, seja adolescente ou criança. E isso se não for no processo, vou pôr assim, né, no processo de, não sei como é que eu vou usar a palavra para não amenizar, mas no processo de conquista dele na vítima, ele já, às vezes ele começa a fazer isso, daqui a pouquinho ele tá, não, mas lembra naquele dia que você me seduziu? Ele joga. Ele já ir mudando o lado para
para a própria vítima e acreditando que foi ela quem fez. Que foi ela que atraiu aquilo ali, que ela é a culpada. E eu vou falar isso com experiência própria, né? Já contei aqui outras vezes, não tenho problema de falar sobre isso. Quando eu fui vítima de abuso, ali dos 6 aos 10 anos, quando eu cheguei na maioridade, aos 18, eu já sabia, né, que eu tinha sofrido ali abuso, mas não com essa palavra. Na época a gente falava abuso, a gente falava estupro mesmo. Só que, denunciou? Não denunciei. E eu tive mais facilidade de perdoar o abusador do que me perdoar. Olha só Olha que coisa isso, séria. gente. Falei sobre isso, acho que tem Como se você tivesse uma culpa nisso. Eu carreguei essa culpa comigo, porque eu fiquei assim, se eu tivesse contado para minha mãe desde a primeira vez, não teria acontecido outras vezes. Mas e se minha mãe tivesse me perguntado? Porque por mais que ela me desse muita informação, eu fiquei com medo. O abusador do núcleo da família, como eu falei, próximo. Então, assim, eu estou falando uma coisa que eu também vivi. É até interessante, porque eu estou aqui nessa posição falando, e por que eu bato na educação sexual? Porque eu tinha um lá também que eu comunicava. E sua mãe batia também muito para fora. Para fora. Não para dentro. Não para dentro. Tanto que ele era para fora você se defendeu. E para fora eu era extremamente sagaz. Agora, para dentro de casa, era tanta liberdade que eu lembrei que, né, assim, numa dessas sessões de terapia que eu fiz, porque eu também fiz terapia depois de adulta, eu lembrei da cena, que a primeira vez que o abuso foi cometido foi era provavelmente o mês de fevereiro, porque eu lembro de um desfile das escolas de samba. E a minha casa era a única casa que tinha televisão a cores, e ele estava lá assistindo. Então, ele se aproveitou daquela situação para poder abusar. Mas, enfim, o perdoei, mas a mim carreguei esse peso. Até que, num dos cursos de autoconhecimento, eu fui aprender sobre o poder do auto-perdão. Eu precisei me perdoar. Porque muitas vezes a gente é que se sente culpado porque não contou, porque eu não falei para alguém, e aquela situação foi perdurando. Como que acabou? A minha mãe descobriu. Minha mãe pegou, na verdade, ela pegou. A sua mãe, talvez, assim, né? A gente está falando assim, ela era muito para bater para fora, porque talvez não sei, né? A gente está falando de alguns anos atrás, também era mais velado ainda essa questão dos casos que aconteciam dentro das famílias. Vergonha de família, ninguém queria ter essa família manchada. Do nome, né? Expor a família, né? Sim, a primeira coisa que... Às vezes era o como é que a gente... Provedor. O provedor, o patriarca, né? O que vão pensar do seu pai? O que vão pensar? Quem vai sustentar a gente? Né? Então, tinha toda essa situação. Nossa. E aí, a sua mãe tinha a expertise que acontecia mundo afora. Mas... Jamais a gente não espera, isso não acontece dentro das casas, da família. Não acontece. Eles acham, né? Pois é, e aí é onde, né, foi... Quando eu falo da autonomia até do próprio banho, porque, assim, entenda que o banho é algo muito íntimo. É privado, né? Assim, sim. Você só deixa alguém tomar banho com você quando você dá permissão. Aí, quando a gente fala assim, ensine desde pequenininho, é porque eu já vi casos de pai já tá tomando banho com as filhas, as filhas, né? Grandinha, seja filho ou seja filho. Mas tá falando que é para eu desconfiar do meu pai? Não, eu tô falando que esse cuidado... Não dá lugar, a gente chama no meio religioso, né? A gente tem que ter, a gente tem que respeitar. Não dá brecha, não. A gente tem que respeitar. Então, no primeiro encontro, a gente falou muito sobre a questão da educação sexual. Você viu tanto que ela é importante nesse encontro aqui também. E reforço mais uma vez, a vítima não é culpada. Denuncie. Construa na sua casa um lar seguro para que a sua criança, seu adolescente possa falar. Porque muitas vezes ele silencia isso, sabe? Esse grito fica silenciado e ele vai carregar isso para a vida inteira. Essa marca, né, naturalmente já vai acompanhar, porque ninguém tem amnésia, né? Você não acorda, dorme hoje, acorda, esqueci isso tudo. Isso vai prejudicar lá na frente nos relacionamentos conjugais, no relacionamento social, né? Trazendo ali uma introversão, uma desconfiança excessiva a toda pessoa que aproxima. Então, nós temos que proteger nossas crianças. Eu só queria falar mais uma coisa que eu acho extremamente importante. O meu filho trouxe para mim uma situação. A gente muitas vezes erra, e aí eu estou aqui para exatamente construir essa fala. E se o meu filho trouxer que alguém tocou nele? A gente tem que ter cuidado para não revitimizar.
Essa palavra eu não podia sair desse episódio sem falar. O que é revitimizar? É quando eu levo a pessoa para viver aquilo que ela, a mesma dor que ela viveu naquele dia. Porque tem gente que assim, ele pegou aqui, ó, eu tô direcionando. Como que ele fez? Não, a gente fala assim, ó, tá, você quer dividir comigo? Calma. Quando a pessoa traz, eu confio. Primeiro você constrói a base de segurança. Olha, tudo bem, aqui é um lugar seguro, quero primeiro que você abra o seu coração, não precisa ter vergonha, está perguntando nada, está só construindo. Eu estou aqui para te ouvir. Você não tem culpa. Essa frase não pode faltar, porque às vezes o abusador lá do outro lado já falou, a culpa é sua, se você contar eu vou te matar, foi você que fez isso. Então, assim, já está vindo com um medo absurdo, com a culpa e a vergonha. Então, a primeira coisa é o acolhimento. Eu acredito em você, ainda que ninguém acredite, eu acredito em você. Para dar o quê? A abertura para que essa criança, para que esse adolescente fale. Não é a gente ficar dizendo, onde foi? Como é que foi que ele fez? Não, acolhe. Olha, a gente vai precisar, diga a verdade, a gente vai precisar levar essa informação ou para a polícia ou para um conselho tutelar, porque vai ter que levar notificar esse tipo de situação, mas saiba que você não tem culpa, nós vamos tomar as providências, porque não é porque você é má, é porque ele não pode ficar solto, ele não pode fazer isso com outras crianças ou com outros adolescentes. Aquela pessoa também tem que entender que ela está fazendo um bem para outras pessoas também, sabe? Porque acontece dos pais também querer ir lá e dar cabo com as próprias mãos, né? E aí, trazer esse ambiente de segurança, saber acolher essa criança, procurar, porque eu sei que é muito difícil quando vem falar, né? A primeira ira sobe, ou vai perguntando, mostra como é que ele fez. Não, mostra, eu não quero mostrar, eu não quero, eu tenho vergonha. Aí a criança chora, eu tenho vergonha, não. Não precisa mostrar. Você primeiro precisa acreditar naquilo que a criança ou o adolescente está trazendo. Acolher e ser sincero, nós vamos procurar ajuda e nunca abra mão da ajuda psicológica, gente. Às vezes a gente abafa o caso e não procura ajuda psicológica. Independente da idade, vai precisar de um acompanhamento psicológico. E Sabrina, só pra gente fechar, aqui a gente tratou muito no masculino, abusador, criminoso e tudo. É uma tendência masculina? O abusador, ele tá nesse perfil masculino ou... O abusador está em todos os perfis. Tem, Só que existe uma construção social em torno da mulher. A gente já inspira o quê? Naturalmente, confiança. A gente já inspira naturalmente confiança. Então, mas existem, sim, mulheres pedófilas. Não sei se vocês viram um caso aí recente de uma professora que estava se relacionando com um aluno de 13 anos. Então, foi bom trazer esse exemplo, porque em qualquer esfera da sociedade. Então, o abusador, ele independe de idade, credo, religião, raça, cor. Ele tem ali um objetivo e ele vai em busca daquele objetivo que é o prazer sexual dele. Então, não está categorizado por gênero, mas aquilo que ele quer ir em busca, né? Porque para ele, quando ele conquista, é um troféu. Então, nós temos mulheres, a gente fala menino pode sofrer abuso? Pode, gente. Do mesmo jeito, sim. Só vai mudar o genital, mas às vezes a artimanha até se repete, com ameaça, com toque físico. A gente fala que ele entra na cabeça emocionalmente falando. A sociedade minimiza, né, quando é com menino. Minimiza. E olha só, os casos com meninos, não é que cresceu, não. É porque começou a ser notificado. Porque quando a gente fala de menino, esse menino hoje vai ser o que amanhã? Um homem. Um homem. Então, às vezes, ali na própria família, aquela vergonha de falar assim, mas todo mundo vai saber que ele foi abusado. Ah, não, mas e se um dia ele casar? Porque assim, acontece, eu pego lá no consultório homens que foram vítimas de abuso e que a esposa nem imagina. Olha nem só. imagina, porque isso fere a masculinidade dele, a virilidade. Então, assim, principalmente se nesse núcleo ainda tem a presença do pai, porque numa sociedade masculinizada, né? Assim, que a gente até hoje está ali tentando entender o cenário feminino, ajustar cenário feminino, cenário masculino. Não, isso aqui é de homem, machista. O que acontece? Aonde o órgão sexual do homem, né, sempre foi exibido como um troféu, a virilidade.
esse homem já vai para a vida adulta marcado? Não, a gente não pode fazer isso Vou, com ele. vou dar um exemplo que era muito comum há, sei lá, pouco mais de 20 anos atrás. Nem sei se acontece, depende da região do nosso país, onde começava ali, o garoto começava... Iniciação sexual. O pai ia lá e pagava, levava bordéis. os bordéis, os cabarés É. da vida aí, Uhum. ia lá e pagava por uma relação. Isso é abuso sexual? Ali era um comércio, né? Quem ele tinha O pai questão de está cometendo ou não? O pai está dando consentimento para que o filho dele seja ali aliciado, assediado. Mas ali Querendo fazia ou não, parte de uma questão também cultural da É. época, né? Então, assim, eu não tenho como tipificar É. praticamente o que era isso, porque fazia parte da realidade daquela Da época. época, né? Igual as revistas masculinas eram entregues nas mãos dos meninos e nas mãos das meninas não podia. Então, é o que eu falo. Gente, tem comportamento Cultura, né? que naquela época a gente não enxergava. É. E hoje a gente está olhando claramente os danos desses comportamentos, a gente está buscando estudar, a ciência está se aprofundando E no até porque o pai levava para que ele virasse... homem. Parece que só virava homem depois que tivesse isso. Eu cresci nesse... E não, ele já ali, né? Aquele é o gênero dele, aquela sexualidade tem que ser bem construída. Mas só virava homem depois que, né, que Mas passasse por esses locais. Até porque, assim, a gente ouvindo aqui mesmo, a gente aprendeu, tem aprendido aqui nessa mesa, inclusive, de que a personalidade, a identificação, eu acho que pode ser dito assim, com a sexualidade... Identidade sexual. É ali na infância ainda. A gente está em evolução a todo longo da nossa vida. Por isso que a gente precisa da educação para ser um norteador, dado de acordo com cada fase, de acordo com cada maturidade, porque às vezes uma criança de 10 anos ainda não consegue receber o conteúdo de 10 anos. Então você tem que dar de qual? De 8. Por quê? Porque tem a questão da maturação, o ambiente com ela está imposto, está inserido. Então, a gente vai entregando essa maturidade, esse conhecimento ao longo da vida. Para que essa pessoa também ela vai se tornar um indivíduo, gente, um cidadão. E ela tem que se perceber também dentro da sociedade. Então, quando a gente fala das questões de educação sexual, do espaço que o abusador vem ganhando, é muito grande. É uma construção que já veio velada, por isso que eles se sentem confortáveis, não tinha sido descoberto antes, né? E hoje é campanha, são pessoas que estão abraçando a causa, são profissionais que estão se especializando cada vez mais, é a abertura dentro das mídias sociais, né? Tanto algumas para o bem contra outras, depende da forma que a gente consome. Os números Estudos. estão aumentando ou as denúncias estão aumentando? As denúncias, eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Não tem como tirar, porque a informação chega, eu me sinto mais confortável para falar. Mas isso só traz à tona uma realidade que já está acontecendo ao longo do tempo. Os casos continuam acontecendo. Por que continuam acontecendo? Uma das questões é que a gente precisa da educação sexual, a gente precisa dialogar com os nossos filhos, porque eles têm que saber se proteger quando não estão sobre as nossas vistas, sobre o nosso olhar, sabe? Mesmo a gente, dentro do núcleo religioso, quando eu deixo meu filho ali, né, dentro de uma atividade no nosso núcleo religioso, eu sempre falo, olha filho, vai no banheiro sozinho. Você não precisa de ajuda de ninguém. Você tem autonomia. Mesmo no núcleo religioso, que é isso, todo mundo... Não, gente, não tem nada a ver. Eu explico para ele. Você não precisa na escola que o colega vá ao banheiro com você. Você sabe o que Menina você tem precisa. muito disso, né? E eu vou te falar, né? É uma realidade. A gente vai trabalhando isso, por isso que eu falo, é necessário esse tipo de conversa. Uai, Arthur, genital está em quem? O pênis está em quem? Está em você. Então você precisa do outro para ir para quê? Botar eles para pensar, sabe? Ah, se alguém chegar para você, me mostra o seu que eu mostro o meu. Não, você não tem o seu, o meu é igualzinho o seu. Sabe, a gente se preparar até para dar umas respostas mais secas, no sentido assim, opa, esse daí não é bobo, não. Não é bobo, não, porque assim, vai comendo pelas beiras, que a gente fala, né? Joga uma perguntinha aqui para ver o seu grau de quê? De inocência. De inocência. Se você já dá um corte ali, essa criança é orientada. Essa criança é orientada. Essa criança está instruída.
Já falei, né? Eu dou orientação lá em casa. Conversou com você, fala, eu conto tudo para minha mãe, conto tudo para o meu pai. Porque a questão de guardar segredos, né? Que a gente fala assim, não conta para sua mãe, não. Aí, quando chega um caso desse em casa, a criança não está pronta para poder abrir para os pais. Entendi. E é o universo que, mais uma vez, eu friso. A gente precisa, toda a sociedade, estar atento, porque se não é dentro da nossa casa, é perto da gente. A vítima não tem culpa, o abusador ele se aproveita da situação, do local, do momento, da própria inocência da criança, né, que não recebeu uma informação. Ninguém tem que estar pegando em você. Sabe, eu queria deixar aqui uma dica de uma atividade. Muitos pais têm dificuldade de falar sobre isso com os filhos, né? E eu estava aqui conversando com o próprio Gabriel, que está aqui no estúdio com a gente, ensinando uma dinâmica, uma brincadeira. Essa sim é uma brincadeira saudável. Essa é uma brincadeira para você fazer com o seu filho de forma lúdica, né? Que é você se deitar, compra um papel pardo, né? Você deita no chão, ou coloca ele mesmo deitado nesse papel pardo, né? A mesa é o papel pardo, faz o desenho do corpo, contorno do corpo, tá? Porque a gente evita tocar no corpo do outro. Por exemplo, eu como profissional evito estar tocando, a não ser que na presença de um pai ou de um responsável. E você compra cartolina nas cores do semáforo. Vermelho, verde, amarelo. Faz colagem das partes que os compõem. Seio, vulva ou pênis. Já está trabalhando o quê? Biologia, anatomia. Porque a gente tem essas partes no nosso corpo. E vai colando. Pode aqui? Opa, não pode. Sinal vermelho. Aí cola ali o vermelho. Porque vai trabalhando com o visual de forma lúdica. Aquela informação vai ficar gravada na cabeça da criança. Não pode. Se é muito pequenininha, a gente ainda usa o gesto. Não pode. Que nem eu falei, música é muito instrucional. Essas atividades com auxílio de pais ou responsável dá um reforço muito grande. Por quê? Por causa da autoridade que eles têm sobre a nossa vida. Então, acaba fixando na nossa mente. Então, quando uma outra pessoa vem e tenta tocar uma parte minha, automaticamente a minha mente vai fazer o quê? Ela vai lembrar que naquela tarefa, naquela atividade que eu fiz, com a mamãe ou com o papai, era vermelho. E vermelho significava o quê? Não toque, não pode. Não toque, seu bobão. Né? Então, a gente começa também a trazer essas dicas de atividade para ser dentro de casa, para não deixar as nossas crianças e nossos adolescentes tão expostos lá fora. É sobre isso. Gente, nós estamos na websérie, né? Nessa jornada do Maio Laranja. Segundo episódio. Segundo episódio. Hoje nós aprofundamos aqui. O primeiro episódio abordamos ali a educação sexual. E agora nós abordamos mais a fundo ali o próprio abuso sexual, a exploração sexual, né? De fato, é um assunto que tem acontecido muito, mas também, por outro lado, as denúncias têm aumentado, porque a população está ganhando consciência. Consciência e está perdendo combatendo. medo. É sobre isso. Gente, acompanha a gente, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse assunto que é de muita relevância. Simplesmente, só esse botãozinho de compartilhar, você vai ajudar muitas pessoas a se conscientizarem. E o outro ponto, gente, para saber mais sobre esse assunto, aprender mais sobre esse assunto que a gente não costuma falar tanto, mas que é necessário falar, que é sexologia, que é terapia, sexualidade humana, saúde emocional, são temáticas que a gente ainda tem essa dificuldade de falar, mas que é importante. E aí você vai seguir lá, Sabrina Lopes Oficial, não é isso? @sabrina.lopesoficial. Fica aqui o meu convite para você acompanhar, mergulhe nesse universo, busque informação, se tiver dúvidas, né, manda um direct. E no nosso último episódio, se você tiver dúvida, vai aí anotando, porque o nosso último episódio será, né, aí ao vivo. Nós vamos estar resgatando tudo que a gente falou aqui e respondendo algumas dúvidas. E eu quero te convidar para o próximo episódio. E aí você acha que a internet educa, ou ela abre mais portas, fecha as portas? Qual a sua visão a respeito, né, dessa questão do abuso sexual, dessa temática tão
hoje levantada no maio, exploração internet, e aí, como é que fica? Que hoje Vem com a gente nessa jornada, né? Vamos, Aprender vamos. aqui com a gente, com os forasteiros. Não é isso, Wesley? Com toda certeza, você ajuda a gente também a continuar trazendo conteúdos de relevância. É isso aí. Vai lá no Instagram do Forasteiro, _podcast no Instagram, e deixa sugestão, faz pergunta lá, tá bom? E baixa Gente, as cartilhas, né? Vai ficar o link das cartilhas aqui também na descrição, então você vai poder aproveitar as cartilhas que a nossa especialista também está trazendo para gente. São cartilhas, tá? De órgãos que Polícia Federal, órgãos especializados que trabalham, sabe? Não são cartilhas feitas por mim, mas são desses órgãos. Então, aí, isso gera também uma confiança. Exatamente. Ó, a informação está disponível, o conhecimento chegou, mas de nada vale se a gente não aplicar. Então, as ferramentas estão disponíveis. Vem conosco, vamos continuar essa jornada. Forasteiros e forasteiras, até a próxima passagem.